Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Fiquei um mês, eu acho que sem postar aqui. Peço desculpas. Estava um turbilhão de coisas acontecendo. Acaba que eu não tive muito tempo para gravar aqui para o YouTube, mas eu peço desculpas e já vou agradecendo que a gente está quase batendo 20 mil inscritos. Gente, muito obrigada mesmo. Acho que todo vídeo que eu fizer aqui eu vou agradecer, porque não tem. Sério, eu jamais imaginava. Para quem caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Nathalie, moro no Japão há 4 anos com a minha família, eu, meu marido Leandro e meus 3 filhos, e gravo um pouco sobre a nossa vida aqui no Japão. Esse vídeo eu tô gravando aqui em casa mesmo, sem nada na cara, com a cara limpa, para dizer como foi aqui a vinda do meu cunhado, né? Eu postei aí a chegada dele, postei acho que no Shorts também a despedida. Mas para quem não me acompanhou a saga dele vir aqui, acompanha aqui no Instagram. Inclusive, o vídeo da surpresa dele pro meu marido chegando aqui, nossa, foi recorde de visualizações. Foi super entregue esse vídeo. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque a Metrópolis, a G7, a Beviral entrou em contato comigo justamente para republicar o meu vídeo. Há razões para acreditar também. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a entrega do vídeo, de poder tocar também o coração das pessoas com um pouco de notícia boa, né? Porque é tanta notícia ruim. Então, assim, eu vou contar um pouco como foi a vinda dele aqui, né? Eu acho que eu postei a tour também, tipo, de como foi guardar esse segredo. Ele veio e a gente se divertiu muito, a gente aproveitou insanamente os 15 dias. Nós saímos todos os dias, porque como eram poucos dias, né? Poucos dias assim, comparado a vir para o Japão, que é do outro lado do mundo, né? Ele mora na Bélgica hoje, mas comparado a vir aqui pro outro lado do mundo, então 15 dias é muito pouco. Ainda mais o Japão que tem muita coisa para conhecer, sabe? E mas foi insano assim, ele chegou no dia e no mesmo dia a gente já tinha que vacinar o Pedro. E eu não podia programar nada, nem contar nada pro Leandro e tal. Mas assim, eu já tinha montado um roteiro desses 15 dias. E assim, basicamente foi passeio todos os dias. Só teve um dia que a gente acabou cancelando o passeio porque literalmente a gente estava esgotado. Meu cunhado aproveitou muito, comeu de tudo. Nós levamos ele para Tóquio, nós levamos ele para conhecer Nikko, que é uma cidade que fica umas 2 horas e meia daqui. Levamos para conhecer o Monte Fuji também, porque, claro, né? Vir ao Japão tem que conhecer o Monte Fuji. O Leandro ficou muito feliz com a visita dele. Ele ficou assim extasiado os 2 primeiros dias. Ele não estava acreditando. Às vezes do nada ele parava assim, abraçava o irmão dele e foi muito bonito de ver e foi muito gostoso também receber o meu cunhado aqui, porque assim, a gente fica longe, parece que a saudade não é que você não sente mais saudade, não é que você, sei lá, parece que você vai acostumando com aquele sentimento. E aí, quando a família vem, o familiar vem, igual meu cunhado veio, a gente lembra o sentimento que a gente tem pela pessoa, o sentimento que a gente tem pela família, sabe? Gente, a saudade, ela não diminui, ela só fica lá, dormindo. E aí depois ela aumenta 50 vezes mais. A gente aproveitou muito, insanamente, cada dia. Meu cunhado nem deu tempo dele sentir jet lag. E ele trouxe um monte de besteira pra gente comer. A gente comprou um monte de besteira também. E depois a gente saiu, a gente viu o que ele queria. Ele comprou tanta coisa, mas tanta coisa pra ele comer, que foi assim, insano. A gente, da hora que acordava até a hora que ia dormir, a gente passava o dia inteiro mastigando, né? E a gente andou muito, muito. E assim, as crianças aproveitaram bastante, o tio também. O tio comprou uns brinquedos pra brincar com eles aqui, foi bem legal. E as crianças adoraram. Meu Deus, eu tô atropelando tudo, né? Mas enfim. Gente, esse é o meu jeito e é assim mesmo. Eu vou falando, 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 falando e tá. E aí, nos primeiros dias a gente foi muito pra Tóquio, quase todos os dias. E a gente mostrou todos os bairros possíveis pra ele. Nós comemos de tudo também. Comemos churrasquinho japonês, comemos sushi com ele, comemos lamen. Nós comemos as besteiras de rua, tudo quanto é besteira, tudo quanto é lojinha de rua que a gente via, a gente comia. Nós comemos o sorvete
cremia, que é super famoso aqui no Japão, que é uma delícia. Gente, eu nunca tinha provado esse sorvete, você acredita? Eu moro aqui há 4 anos e nunca tinha provado cremia. Gente, ele é maravilhoso, o melhor sorvete da vida. Da vida. A casquinha dele é tipo como se fosse uma bolachinha, sabe? Nossa, maravilhosa. E assim, comemos de tudo. Meu cunhado, ele apaixonou no mochi. Mochi é um bolinho de arroz japonês que ele é meio pegajosinho, assim, não é pegajoso, muito macio, sabe assim? Parece fofinho demais. E aí ele vem com um molhinho meio agridoce, de shoyu com açúcar, essas coisas. Mas é uma delícia. E ele viciou. Todo lugar que a gente ia, que tinha um motizinho, ele comprava. Inclusive, viciou o Leandro também. E nos deixou agora só a saudade, porque toda vez que a gente vai no mercado, ou vai em alguma loja, algum combine que tem um moti, a gente lembra dele. Ai, mas é muito bom, gente. As impressões do meu cunhado, o que ele achou do Japão. Eu não consegui trazer ele aqui para gravar, porque foi tudo muito intenso, como eu disse. Mas ele amou o Japão, ele amou as comidas daqui, ele gostou muito dos lugares que a gente visitou. Voltaria com certeza, que ele moraria também, mas, né, infelizmente ele teve que voltar. E meu cunhado, ele já visitou vários países ali da Europa, né? Então, assim, ele conhece muitos lugares lindos e ele ainda assim se impactou. Enfim, resumindo, a gente aproveitou muito, foi muito divertido. Quem não viu os vídeos, né, eu já falei, vai lá no Instagram ver que eu postei alguns reels sobre a vinda dele aqui, ele experimentando o sushi de natto também. Pra quem não sabe, natto é uma soja fermentada, que é costume dos japoneses comerem. Mas assim, a gente com paladar mais ocidental, a gente não é muito fã, não. E assim, foi muito engraçada a reação dele. E ele odiou, né? Claro. Mas foi muito legal. Gente, eu sinto muita saudade da minha família. Eu sinto muita saudade da família do Leandro. Eu sinto muita saudade de receber as pessoas aqui. Porque como aqui é, como eu já disse, né? Aqui é do outro lado do mundo. E assim, as pessoas não vêm com muita frequência, né? Porque além de ser muito caro, é muito longe, então você tem que despender de muito tempo de férias. E só de voo vai 30 horas de voo, né? Eu falo assim de voo, conexão e tudo, né? Então, assim, é muito tempo, é dinheiro, porque não é barato também vir para o Japão. Ainda mais que a pessoa vem aqui, ela fica enlouquecida, porque assim, que aqui é barato as coisas, muito barato comparado com o Brasil. Só que o problema é que você gasta muito, porque você vem aqui e você quer levar tudo. Inclusive, meu cunhado veio, ele trouxe a mala, ele trouxe a mala, ele falou assim: eu vou encher essa mala que eu estou levando, porque eu não estou levando quase nada dentro. Aí, beleza, ok. Chegou aqui, ele teve que comprar mais uma mala. Ou seja, ele encheu a dele, ele encheu a mala de mão, ele encheu a mochila dele e comprou mais uma mala e encheu também, de 23 quilos. Então, assim, aqui é o paraíso da compra. Não tem jeito, você vem pro Japão, você vai gastar mesmo, mesmo. Não tem jeito, gente. Viagem é para aproveitar. Não tem outra. Eu prefiro não viajar do que viajar muito regrado, sabe assim? Tipo assim, claro que você tem que ter um orçamento ali, ter um pouco de, né, de controle e tal. Mas eu gosto de viajar para aproveitar tudo o que o país oferece, sabe assim? Tudo que está ao alcance, claro. Mas eu gosto de aproveitar muito a viagem. Então, assim, quando é pra viajar, eu não gosto de viajar, sabe, regrado. E eu acho que ninguém gosta, né? Mas a gente aproveitou muito. Mas foi muito bom. Resumindo, foi tudo muito maravilhoso. Foi muito bom receber ele, lembrar, assim, de ter família por perto, como é bom. A gente se divertiu muito. No dia que a gente ficou em casa, a gente jogou o jogo de tabuleiro e foi muito divertido. Inclusive, eu fiquei devendo, coitado, eu fiquei devendo um creme de milho pra ele porque a gente mal parava em casa. Então não deu tempo de fazer o creme de milho pra ele, mas eu fiz a galinhada com piqui. Ele trouxe piqui pra mim. Para quem não sabe, é uma frutinha. Eu acho que é lá da região central mesmo do Brasil. Eu acho que é fruta. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. O piqui é um amarelinho assim. Ai, ele tem um sabor único, mas é assim, é time quem ama e quem odeia, não tem o meio termo. Esse vídeo é mais pra dizer como foi a vinda dele aqui e falar sobre a saudade, né? A saudade ela não deixa de existir, ela só dá uma hibernada, sabe assim? E aí quando vem, é aquela enxurrada de emoção. E aí quando a pessoa vai embora, parece que a gente sente o dobro da saudade. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom receber.
sabe? E, gente, quem tá me assistindo, minha família, meus amigos, venham pra cá, por favor, porque pra mim ir pro Brasil agora vai demorar muito. Porque assim também, são 5 pessoas, gente. Pensa, passagem pra ir e voltar, mais o que eu vou gastar aí, e fora que eu tenho que deixar minhas contas aqui paga pra 2 meses, porque se eu não trabalho eu não recebo. Então assim, gente, venham, pelo amor de Deus. Pai, mãe, irmãos, por favor, venham. Ter vivido isso com meu cunhado aqui faz a gente querer voltar pro Brasil pra morar? Por enquanto não, né? Porque as coisas no Brasil estão muito difíceis. Mas, nossa, mas dá uma saudade, gente. Eu queria ir pro Brasil assim e ficar no mínimo, um mês. Um mês. Queria também ir lá para Portugal ver minha sogra. Queria ir lá ver meu cunhado de novo. Então, gente, foi muito bom. A casa ficou mais cheia, sabe? Mais barulhenta. Teve conversa, teve risada. Aquela sensação, sabe? Gostosa, quentinha. Um coração quentinho. Aí é muito bom. Mas aí chegou o dia de ir embora. E aí, né? Paciência. E depois que ele vai embora, a gente fica revivendo, sabe? Cada coisa que viveu assim junto, que nesse período que foi gostoso. Ai, gente, morar fora assim realiza muitos sonhos, sabe? A gente cresce, a gente aprende muita coisa, conquista coisa que talvez assim não conquistaria se tivesse ficado onde a gente nasceu, sabe? Onde a gente estava. Mas tudo tem um preço, né? E esse preço é bem alto, tá? Você perde aniversário, você perde almoço, domingo de família, crescimento dos sobrinhos, você perde, sabe, essas coisinhas, as comemoraçõezinhas básicas, tipo a Copa, gente, tá tendo Copa agora, a Copa no Brasil é sensacional. Assistir Copa, gente, aqui não tem muita graça, sabe? Tipo, nos grandes centros, até que vai assim, sabe? Mas assistir em casa não tem mais aquela mesma emoção, não tem aquele churrasquinho acontecendo, aquela galera gritando. Ali é só você e a sua casa. Então, assim, inclusive hoje o Brasil acabou de ser eliminado da Copa. Estamos tristes aqui, mas continuar acreditando, né? Que o Hexa vem aí, se Deus quiser, nos próximos lá 4 anos, né? Que nos próximos 4 anos, não, né? Daqui 4 anos. E paciência, né? E voltando assim, quem, quem mora fora, gente, aprende a valorizar, sabe, esses momentos. Porque às vezes a gente passa a vida assim, né, acontecendo, né? Aí às vezes a gente passa o aniversário e fala assim: ah, não quero me reunir, não quero fazer não sei o quê. Inclusive eu já chegou uma época que eu falei assim: ah, não quero reunir ninguém, não, só vamos sair pra jantar, alguma coisa assim. Mas assim, meu aniversário nunca foi comum pra mim. Sempre foi muito assim, sabe? E só que a gente aprende a valorizar mais ainda esses pequenos momentos. E porque depois que a gente tá fora, a gente não tem. Simplesmente não tem. Um Natal não é a mesma coisa, um Ano Novo não é a mesma coisa, o Dia das Crianças não é a mesma coisa, sabe? Aniversário, a Páscoa, é tudo diferente. Então, assim, morar fora traz um certo valor, sabe? Faz a gente valorizar essas coisas que às vezes passa batido no dia a dia. Mas, ainda que com a saudade, a gente é muito grato, sabe? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tudo que Deus nos proporcionou depois da nossa mudança para cá. Foi tudo muito bom, sabe? E viver esses momentos assim, quando a gente reencontra um familiar, é outro presente. Porque é um sentimento que a gente nunca teria se a gente tivesse ficado junto, assim, a vida inteira, né? Essa saudade louca, essa coisa, assim, de um sentimento diferente. É algo que não tem como explicar. Não tem como explicar, é só vivendo mesmo. E, enfim, gente, é isso. Se você que está assistindo também mora longe da sua família, conte aqui para mim como é. Se vocês já se reencontraram, conta um pouquinho como foi. Eu quero saber, quero ter um pouquinho dessa troca com vocês. Conta aqui também o que mais te dói morar fora, além da saudade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe o vídeo com quem, né, faz sentido para você. E também hype o vídeo, por favor, ajuda a entregar o nosso canal também para mais pessoas assistirem, para pessoas que ainda não conhecem. Obrigada por toda a ajuda, obrigada aos novos inscritos. Eu fico muito feliz e vamos continuar postando um pouco da nossa vida aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!